E aí, pessoal, tudo certo? Boa noite para todo mundo. Então, a gente vai dar um prosseguimento ao nosso curso. Tá? Hoje a gente vai falar de arrays multidimensionais. Tá? Então, na verdade, a gente tinha explicado essa parte algumas vezes, mas é bastante simples, né? Então, a ideia é que a gente tenha n dimensões, né? Aqui no caso eu representei para vocês como se fosse uma matriz 3 por 3 no nosso exemplo, nossa tela. Mas a ideia mesmo é que seja n dimensões. Então a gente vai ter várias linhas, colunas, vai ter lá uma profundidade, a gente pode chamar assim, mas a gente tem que imaginar que isso aí não tem um limite de 2, 3 ou 4 ou 5 dimensões e também não é 3 por 3 na verdade, vai ser quanto a gente quiser. Esse é um exemplo 3 por 3, né? Você já pode imaginar. Uma coisa que a gente tem que ver assim, pessoal, que acho que é importante vocês começarem a saber, eu sempre estou avisando isso, a nossa cadeira de programação é feita em PHP. Então, PHP é uma linguagem de bastante alto nível, tá? Ela é mais próxima do ser humano, ela permite fazer várias coisas que em outras plataformas, outras linguagens de programação não vão funcionar. Então, por exemplo, no PHP eu posso ter um array com vários tipos diferentes. Então, eu vou ter um array com inteiro misturado com um float, ou seja, numa célula eu vou ter um inteiro, na outra eu vou ter um float, depois eu vou ter um objeto, depois eu posso ter um outro array, certo? Já quando a gente vai trabalhando em outras linguagens de programação, talvez essa flexibilidade não exista, tá? Isso é bastante importante vocês observarem. Então, a gente vai ter sempre um array, sempre vai ser um array que vai ser tanto faz quanto as dimensões vão ter, mas as dimensões sempre vão ser parelhas, ou seja, se tiver 3 colunas na primeira linha, então quer dizer que eu vou ter 3 colunas na segunda linha, 3 colunas na quarta linha, na quinta e assim por diante. Então sempre vai ter 3 colunas. No PHP não, posso ter uma linha com uma coluna e a outra com mais colunas, não, na verdade células, né? Então vou ter uma linha com 2 células e outra linha com 4 ou 5 células, tá, pessoal? Então a gente pode ter mais células numa linha e isso vale para todas as dimensões, né, pessoal? Então colunas com células dentro delas, então numa outra dimensão, por exemplo, posso ter variando isso e também posso ter objetos, outras matrizes, outros tipos de dados. Quando a gente tiver, por exemplo, em C ou outra plataforma lá, isso não vai ser possível. Então depende muito do tipo da linguagem, do compilador, né, de como é que vocês estão trabalhando com isso, tá, pessoal? Então o PHP tem essa vantagem, que ele simplifica as coisas para nós e traz isso mais próximo de uma linguagem humana. Né? Então, numa linguagem humana, eu posso organizar como eu quiser essas linhas, colunas, etc. Tá, pessoal? Bom, basicamente, a gente tem algumas formas de inicializar aqui um array. Tá, pessoal? Então, eu tenho aqui, eu botei na primeira parte de uma única vez. Então, vocês podem ver que eu tenho um array aqui assim, certo? Da forma curta, né? E aqui dentro de cada elemento, ó, pode ver que tá aqui a vírgula, eu coloquei então um outro array, tá, pessoal? Então nessa linha 4 já estou criando uma variável matriz, certo? Eu chamei de matriz ela, e eu estou colocando esses valores aqui para a memória então da minha máquina, tá? Então a partir de um índice eu consigo acessar tanto o primeiro array, o segundo, o terceiro, né? Então 0, 1, 2 e cada uma das suas células, tá, pessoal? De novo, isso aqui não precisava ser quadrado, tá? Importante lembrar isso, que podia ser de outro formato, retangular, ou podia ser simplesmente assimétrico, tá? Então na linha 5, basicamente, imprimo essa estrutura, tá? O que mais? Aqui, então, aqui na linha, na linha 8, então, eu defino um array vazio, e em cada linha desse array, então eu vou adicionando então um novo array. Então eu vou adicionar um elemento, de novo podia ser um objeto aqui. Estou botando um outro array aqui dentro, tá? Para a gente ver de uma forma bem simples isso. A atribuição para o novo array é basicamente isso. Eu coloco sem um índice, eu posso até colocar um índice, ele vai colocar então para mim, se não existir, né? Mas eu coloco então esse índice aqui, perdão, essa marcação aqui assim, e eu consigo então atribuir todo esse cara aqui para dentro da posição seguinte. Então, se eu na posição 0, 1, 2, 3, conforme eu vou botando várias e várias linhas aqui, ele vai indo. Tá, pessoal? Então, ele vai incrementando para mim meu contador, um por um.
Aqui, pessoal, então a gente tem, de novo, imprimindo o meu resultado. E aqui uma outra forma também, então eu estou botando, criei um array, eu não precisaria nem colocar isso aqui, o PHP é extremamente flexível, né? Nessa linha 16, por exemplo, né? Eu podia botar direto, começar na linha 17, mas basicamente eu estou definindo, então, passo a passo, um objeto, uma variável, que vai apontar, então, para um array, que eu estou instanciando ele aqui, e aí na posição 0, então vai ter um outro array, na 0, 0 vai ter o 1, na 0, 1 vai ter o 2, na 0, 2 vai ter o 3, depois eu vou para a linha seguinte, né? Adiciono um novo array lá, e depois eu vou colocando um elemento por elemento, cada um na sua célula, certo? Que no final eu vou imprimir tudo isso, tá? Vamos rapidamente executar esse cara, tá, pessoal? Vamos vir aqui no array. Chama de array. Vamos botar esse cara aqui. Certo? Eu vou executar ele. Opa. Primeira vez ele vai demorar um pouquinho mais para carregar, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Então, pessoal, aqui está o meu array, então, de arrays, né? Ele imprimiu 3 vezes, né? Eu montei as 3 vezes de forma diferente, tá? Então, a gente começa a primeira vez, então tem um array, e na posição 0 tem outro array, então podia ser um objeto também, como eu já falei para vocês. Na 1 tem um outro array, e na 2 tem outro array. E aqui está montado de uma forma diferente, né? Das 3 formas eu montei para vocês, tá? A gente observa que no final das contas a memória ela acaba ficando igual, pessoal. Tá? Ela, lá na minha memória acaba manipulando da mesma forma, né? E aí fica da mesma forma os 3 arrays montados, tá? Eu quero observar, claro, que cada um tem uma ideia diferente, né? Aqui você já conhece os valores, né? A mesma coisa vale aqui para a opção 2. E a opção aqui 3 é que, na verdade, simulando um mundo um pouco mais real, que dinamicamente, então, na linha 17, 18, 19, a gente imagina que isso vai ser uma entrada de um usuário ou de um arquivo, que a gente vai lendo esses dados de outro lugar, né? É muito raro a gente ter um código já com todos os dados dentro, né? Provavelmente esses dados vão entrar de algum lugar, a gente vai processar e vai ter uma saída. Que nem eu sempre falo para vocês, tá certo, pessoal? Beleza? Tá? Então, basicamente essa forma que a gente tem para manipular. Como eu falei para vocês, a gente pode colocar outras coisas aqui, não precisa ser exatamente nessa estrutura, né? Se eu quiser aqui, por exemplo, colocar um array com uma string, né? Aqui no meio, então... Tá, na verdade o 0, 1 é o meu índice aqui é o 2, mas é a minha segunda linha, né? Então se eu rodar esse cara aqui, opa, o fone está atrapalhando um pouco, tá? Então na posição 1 ficou escrito linha 2, tá? Deixa eu botar esse cara aqui pro lado que vai ser melhor, certo? Então right bottom top. Acho que vai ser melhor assim pra gente trabalhar. Tá, pessoal? Beleza. CLS limpa tudo. Certo, pessoal? Então eu posso colocar várias coisas aqui dentro de um array, tá? De novo, a posição aqui dos meus elementos, até na minha tela, no meu PHP, como você já pode imaginar, a gente já viu, não importa muito. Tá? Diferente de Python, por exemplo, que isso faz diferença, aqui não faz. Então a vírgula vai delimitar cada um dos elementos. Então aqui tem um elemento, que é um outro array, e eu tenho a vírgula que é assim. Então esse cara vai na posição 1, esse cara vai na posição 2, esse cara vai na posição... Aliás, 0, 1 e 2, né? Na linha 1, linha 2, linha 3, tá, pessoal? Podia botar outros elementos aqui e fazer um array bem estranho, certo, pessoal? Mas, de novo, importante a gente lembrar, tá? Então, ele vai funcionar porque o PHP ele permite isso, né? Então, o PHP ele permite a gente fazer várias e várias coisas. Isso, por um lado, é bom, já falei isso para vocês em aula, mas, por um lado, também pode ser um pouco ruim, né? Então, o que vai acontecer é que a gente tem que tomar muito cuidado com essa flexibilidade do PHP, tá certo? É muito normal,
tá? Dependendo do programa ou da forma que a gente está trabalhando, a gente utilizar arrays com chaves, tá? Para passar estruturas de dados mais complexas. Por exemplo, eu quero passar o nome, a idade, uma data, certo? Como se fosse, só que eu não quero criar um objeto. A gente vai ver depois na orientação objetos como a gente faz isso, mas eu não quero criar um objeto para passar essa estrutura. Então eu vou lá e faço um array com chaves indicando cada um dos campos, tá? É uma forma de programar também. Tem gente que gosta, gente que não gosta, né? Isso, como eu falei para vocês, isso depende muito, então, de como o projeto de vocês já está definido ou quem está gerenciando o líder técnico do projeto vai definir, tá certo, pessoal? Beleza? Vamos dar mais uma olhada aqui, tá? A gente pode percorrer, então, arrays multidimensionais, não tem nenhum mistério aqui, né? Então, basicamente, vou ter a minha matriz aqui, mas podia ter N dimensões, tá? E eu vou utilizar, então, um for para como índice da primeira parte, das linhas, no caso, aqui da coluna, certo? Eu podia ter N dimensões, pessoal, certo? Então, para cada linha, eu dou um count e para o meu array, eu dou quantas linhas tem e depois eu pego na posição, vocês vejam bem que eu dou um count aqui, ó, em cima da linha. Quer dizer, a linha também é um array. Como eu falei para vocês, até pode ter várias dimensões, né? E aqui eu estou mostrando elemento a elemento, um por um, tá, pessoal? Quando ele termina a linha, aqui no final eu quebro ela. Então, para ele ficar quadradinho na minha tela, né? Vamos dar uma olhada nesse cara aqui e ver esse cara funcionando, tá certo, pessoal? Vamos dar aqui um array 2. Tá aí então, pessoal, ó, um array 2, então, eu botei um espaço entre cada elemento, né, para ficar espaçado lá, para não ficar colado, né. Mas esse cara é um único cara, uma única célula desse meu array aqui, certo, pessoal? Então tem um array com duas dimensões, podia ter n, podia ser até amorfo, digamos assim, né, sem forma, né, define uma forma, aliás, estranha. Não sei se a palavra amorfo seria o mais correto, mas enfim. Tá? E aqui então eu tenho a minha número de linhas, certo? A primeira dimensão que eu vou pegar. Aqui no caso vai ser 3, por acaso, é um array, uma matriz quadrada, né? E aqui então eu tenho uma outra parte contando. Então aqui eu usei o i como meu índice, então ele vai percorrer essas 3 linhas. E aqui eu usei o j para percorrer cada uma das minhas colunas de cada linha. Então ele vai pegar a linha em si, né? A matriz com o meu índice atual, então vai ser o 0, o 1 e o 2, então quando vai incrementando o i, e aí ele vai passar por todas as colunas ali. E no final de cada coluna ele dá um quebra-linha, então, para quebrar, para ficar certinho, né, na tela, né, do usuário. Então, ó, PHP array 2, certo? Então tá aqui ele quadradinho, ó. Então ele mostrou, ele pegou a primeira linha e pegou todas as colunas da primeira linha, tá certo? O que mais que eu posso fazer aqui? Vou fazer o seguinte, até para ficar bem... Desenhar até na minha tela aqui, ó, tá? Lembra que o que vale aqui são as vírgulas, né, pessoal? As vírgulas que determinam os elementos, ó, certo? Eu posso botar mais uma dimensão aqui dentro, tá? Então eu posso botar uma dimensão, digamos, que seria a z, né? Ou a gente costuma utilizar quando a gente tem um for dentro, a gente utilizou o i de índice e o j porque no alfabeto vem depois. É muito normal quando a gente tem mais um for usar o k, por exemplo, né? Seria a nossa dimensão z aí para nosso preenche x, y, z, né? Vamos colocar mais então um índice aqui. Vamos imaginar que a gente tem então aqui mais uma dimensão z com dois planos, né? Um plano primeiro e o segundo, tá, pessoal? Então vamos fazer aqui dentro, ó. Vamos criar então arrays aqui dentro, tá? Vou botar aqui um A, vírgula B, tá? Aqui eu vou botar um... Vou fazer isso aqui rapidinho, para não ficar muito extenso, tá? Tá. E aqui eu vou ter então um E, vírgula F, tá? Eu vou fazer isso rapidamente aqui, pessoal, para a gente não demorar demais, tá? Certo? Poderia deixar também botar aqui botar aqui um A, B, C, D, F, P. N, O.
Bom, pessoal, deu uma travadinha aqui, eu voltei, tá? A gente estava colocando, eu coloquei já o K, então, aqui, que seria essa terceira dimensão, né? Então, seguindo nessa parte do I, J e K, né? Só para ficar na sequência do meu índice I, né? A sequência alfabética, vou dar um Ctrl Alt L aqui para ele dar uma ordenada, tá? Dar uma ajeitada no meu código, tá? Então, basicamente, aqui eu estou acessando de novo K, enquanto o K for menor que o total de caras dentro dessa dimensão I e J, utilizando os dois índices anteriores, incrementando o K. E aqui, então, eu coloquei minha matriz IJK, certo? E eu coloquei aqui uma vírgula, então, para separar os elementos. Porque agora eu tenho 3 dimensões, né? Aqui, como a gente está num plano de 2 dimensões, eu não vou conseguir, então, colocar, expressar, só se tivesse um gráfico para mostrar em 3 dimensões, eu estou colocando em 2 dimensões mesmo, tá? Então, vou botar lado a lado, tá, pessoal? Então, eu separei com uma vírgula e aí botei espaço, ó, na outra quebra, na quebra da coluna, e coloquei aqui a quebra de linha para quebra de linha mesmo. Uma coisa que a gente tem que olhar aqui, que eu botei aqui, esqueci de colocar as aspas, tá, pessoal? Então, tem que colocar as aspas em todos os caras aqui. Tá, vou botar isso rapidinho. Certo. Só troquei ele inteiros. Não botei as aspas. Tá bem? Então, assim, a outra, essa parte de dimensão, tá, pessoal? Isso é bem relativo, tá? Basicamente, eu botei o K aqui, tá? Mas poderia ser uma outra variável para percorrer. Só porque é bastante normal a gente utilizar isso, certo? Dá uma alinhadinha aqui. Certo, agora sim, tá? Ficou bem quadradinho. Tá, então aqui o meu array 2. Tá, então aqui ficou meu array multidimensional, né? Agora com 3 dimensões, 3 linhas, 3 colunas e uma profundidade de 2 variáveis, né? Então a B aqui, né? CD e F ficou. Então eu posso ter N dimensões, inclusive eu posso colocar outros elementos ou até mesmo colocar. Não precisa ser exatamente simétrico as dimensões, como eu já falei para vocês. Tá? Então aqui a gente tem 3, pode ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Quando a gente quiser, a gente coloca, tá, pessoal? Certo? Então, essa é a nossa parte para percorrer o array. E aqui tem um cara bem interessante, né, que é o for each. Então, o for each, de fato, ele já é uma estrutura para percorrer, para fazer laços de mais alto nível, certo? Então, ele serve para percorrer arrays, tá, vetores, etc, tá? Mas ele tem essa parte bem interessante, como se ele já tivesse, então, o índice fosse o próprio elemento. Então, em vez de a gente colocar, como a gente colocou aqui, então, a minha matriz, por exemplo, no índice dela, a gente já vai ter o elemento direto ali, tá, pessoal? Que a gente vai estar manipulando. Ele fica um código bem mais limpo, certo? Ele fica mais fácil de nós entendermos ele. Tá? Vou pegar esse exemplo aqui, então. Tá? Aqui, na verdade, que eu tenho, então, essa minha matriz com 2 dimensões, né? Então, aqui eu estou apresentando as linhas com print R. E depois eu posso botar célula por célula, que nem eu fiz aqui embaixo, certo? Mas qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia, então, é que para cada... Daí eu ponho a minha matriz, né? Aqui no caso, podia ser de uma dimensão só, também não precisa ser de 2 dimensões. É as linhas, então... cada elemento desse eu coloquei um nome, tá? Eu chamei de linha, não precisava, de novo, fiz aqui porque faz sentido, tá? Então, podia ser um objeto, uma pessoa, por exemplo, certo? Ou qualquer coisa que eu queira percorrer, qualquer tipo de elemento, pessoal, tá? Aqui eu botei o print R, que ele vai imprimir a linha inteira de uma vez só e ficar aquele formato que a gente já conhece, tá? Então vai pegar... eu posso até colocar, então, aqui só para diferenciar até, né? Um eco aqui assim, só para dizer linha nova, linha. Tá aqui só para a gente ver isso concatenando, tá? Certo, vamos dar um PHP aqui.
array. Então ele mostrou a linha e mostrou um array inteiro, que é a minha linha ali, né? Então ele foi percorrendo. Esse cara eu botei a linha de propósito aqui. Então deu um print como se cada um desses caras fosse um array separado. Então esse linha nada mais é que um ponteiro, né? A gente já falei algumas vezes de ponteiro, a gente não vai trabalhar explicitamente com ponteiros aqui, como a gente tem em C, por exemplo. Mas de uma certa forma essa linha ela representa então um cara que aponta então para cada vez que dá o for each para um desses elementos aqui. Então a cada interação ele vai avançando, certo? Então primeiro ele vai pegar, apontar para a posição 0, depois para 1, depois para 2 aqui. Ele, como se ele estivesse andando. Para cada for each ele fosse andando. Algumas coisas que a gente vai observar aqui. Esse cara aqui ele representa a cada momento apenas um desses caras aqui. Então eu não tenho o cara anterior e não tenho o cara depois dele. Então num for, por exemplo, posso usar um menos 1 ou mais 1 para acessar um elemento antes ou um elemento depois, por exemplo. Porque eu estou acessando diretamente a minha matriz. Mas nesse cara aqui ele é um pouco mais limitado. Estou acessando especificamente aquele elemento do meio. Então essa melinha só vê esse cara ou só vê esse cara, certo? Eu não consigo manipular ela. Mas acontece que na maioria dos casos a gente não precisa disso, certo? É raro os casos que eu tenho que ver, de repente, uma ordenação num array, algo assim que a gente queira fazer um algoritmo. Mas normalmente, na maioria dos casos, a gente vai querer mudar e trabalhar só com um cara específico, certo? Então ele serve muito bem para nós. E a gente pode ver que ele fica de uma forma muito mais humana, legível, né? Então, se a gente for traduzir isso, tá, para cada elemento da minha matriz, como sendo uma linha, por exemplo, como representado por essa variável, então ele vai fazer e vai repetir então esse bloco aqui, tá, pessoal? Então eu posso pegar, então dentro da linha eu vou ter então mais um elemento aqui, então eu posso botar mais um for each, tá? Aqui dentro, então agora usando a linha como base, certo? Que ela está dentro do seu escopo, e botar então aqui uma célula. Tá? E aqui então eu posso colocar de novo um bloco, certo? E agora sim. Posso deixar aqui a minha linha, até botar de novo, ó, antes. Então vou mostrar a linha, a palavra linha, e botar aqui a célula. Observem agora, pessoal, que a gente não tem mais o meu índice. Então, eu não tenho mais aquela percepção exatamente do lugar que eu tô. Mas, como eu disse antes, muitas vezes isso não é importante pra gente. Tá? Não quero saber isso, para mim não me interessa, tá, pessoal? Certo? Vamos dar uma olhada aqui assim. Então, em vez de eu dar dar um print, vou dar um print na minha célula, né? Aqui. Aliás, aqui eu posso dar um eco, né? Que fica mais simples para a gente entender. O print é mais para uma estrutura. Então, conteúdo, né? Então, meu conteúdo da minha célula. Tá, pessoal? Então, agora eu tenho minha linha e tenho um conteúdo de cada célula. Vou botar aqui conteúdo da célula. Então, agora eu tenho um for each. E a gente pode imaginar isso como a gente fez o for. Então, poderia ter mais uma dimensão aqui dentro, mais n dimensões. Certo, pessoal? Então, eu posso ter quantas dimensões eu quiser aqui. Tá? Eu vou dar um CLS aqui. Então, PHP array 3.php. Array 2 não, né? 3.php. Vamos executar esse cara. Então, agora ele ficou meio enroladão ali, né? Mas vamos ver. Deixa eu abrir esse cara para cá. Ah, faltou, ó. Não quebrei a linha, hein? Vê que ficou tudo junto aqui. Vou botar um break line aqui, ó. O break line é do web, né? Na verdade, um PHP end of line aqui, que é a nossa constante, que na verdade é uma barra N, né? Mas ele é que a linguagem PHP já deixa pronto para nós. Agora sim, ó. Linha, aí tem um conteúdo da célula 1, conteúdo da célula 2, conteúdo da célula 3. Eu vou botar um espaço em branco. Certo? Mas basicamente isso aí. Então ele coloca aqui com o conteúdo da célula, né? O 3 aqui. E ele vai para outra linha e vai colocando o conteúdo, né? Então, de novo, eu não tenho aquela questão do índice. Mas na maioria das vezes isso não me é necessário, pessoal. Tá certo? Beleza, pessoal. Então, essa parte aqui, já tem bastante exercício de arrays, tá? Eu vou passar logo mais a questão das funções para vocês, tá, pessoal?
Eu nem escrevi ela ainda, daqui a pouco eu já vou escrever, tá bom? Então essa parte dos arrays a gente vai encerrar por aqui. A gente vai utilizar array durante todo o resto do curso, mas eu já vou supor que vocês já entenderam essa parte, tá? Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar durante a aula, tá bom, pessoal? Valeu! Tá?